Olá, queridos, tudo bem? Estamos gravando mais um estudo e o tema desse estudo é Cristo é a nossa segurança. Abre comigo em Mateus capítulo 14, de 22 a 23. Mateus 14, de 22 a 33. Olha o que diz. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. E a despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, e andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo, tendo bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente Filho de Deus. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor e o Espírito Santo possam nos conduzir. Amém? Esta passagem que lemos é uma passagem extraordinária que Jesus nos ensina. Estamos muito tristes pelo momento da nossa nação, do mundo, do pânico que está em todos os setores, nas famílias. Agora, como que vamos enfrentar este momento? Quais são as lições que podemos aprender desse texto que nós lemos? Então eu gostaria que você anotasse aí. A primeira lição é que as tormentas são repentinas. Sim, surgem quanto menos nós esperamos. Veja o exemplo dos discípulos. No versículo 22, diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Então eles foram debaixo de uma ordem de Jesus. Agora no versículo 23, a palavra diz que, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Então Jesus não foi com eles no barco, e foi para um local orar, foi para um monte orar. No versículo 24, de repente veio ventos fortes, olha o que diz, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, ou castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Entre os discípulos havia homens que conheciam e tinham experiência com o mar, com o barco, com tempestades, mas aquela tormenta estava além do seu conhecimento e experiências. Em Marcos capítulo 6, versículo 48, que também fala dessa mesma narrativa, né? Diz assim, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Preste atenção, que aqui a tradução está dizendo que Jesus viu de onde ele estava, lá do monte, e o barco estava já distante. Jesus viu quando eles estavam cansados. E assim é o que está acontecendo conosco, com essas tormentas. Às vezes estamos cansados de tanto tentar nas nossas forças. Tormentas que vêm na nossa família, tormentas que vêm na saúde, tormentas que vêm nas finanças. Traz um desgaste, esgotamento físico e emocional. Precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos, porque é ali que vem o esgotamento, vem o cansaço. E eu quero que você entenda que o diabo ele quer se aproveitar desse momento, das nossas fraquezas, das nossas limitações, para que nós não tenhamos fé, não tenhamos esperança, não tenhamos forças para reagir. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor está vendo
o seu momento, como estava ali com os discípulos. O Senhor está com seus olhos sobre a sua vida, sobre a minha vida. Agora o apóstolo Paulo nos orienta para nós tomarmos atitudes para combater esses pensamentos, esse desgaste emocional, físico. Olha o que ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Então nós precisamos sim ocupar os nossos pensamentos com outras coisas, as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do Senhor, e não permitir que essas coisas, essas notícias, essa situação que você está vivendo venha dominar 24 horas os seus pensamentos. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo também diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, queridos, a palavra-chave aqui é perseverança. Sermos perseverantes nesse momento é tudo. Não nos simplesmente desistirmos, jogarmos a toalha. Não, queridos, precisamos ser perseverantes. Perseverantes na leitura da palavra, perseverante na nossa oração, perseverante na situação que você está vivendo. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então, amados, você não está sozinho. Ele está cuidando de nós. Ele está nos protegendo. Agora, a segunda tormenta, Jesus, ele vê as tormentas. Então, amados, esse momento não está passando despercebido. Olha o que diz lá em Marcos, capítulo 6, versículo 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Jesus está vendo as nossas tormentas. Ele vem ao seu encontro para te ajudar. É interessante que nesse texto é que os discípulos estavam enfrentando aquela tempestade, já era 3 horas da manhã, era a terceira vigília. Então já fazia um tempo que eles estavam lutando. E a palavra diz que Jesus vai ao encontro deles na 4ª vigília, que é por volta das 6 horas da manhã. Por que Jesus não foi antes ao encontro deles? Tem um outro exemplo aqui, que é de Lázaro, que é tão conhecido entre nós. Lázaro estava muito doente, e Jesus recebe o aviso que o seu amigo estava muito doente. Agora veja o que diz lá em João, capítulo 11, de 1 a 6. João 11, de 1 a 6. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, Jesus não foi imediatamente ao encontro de Lázaro. E quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido, já estava morto e sepultado. Diz a palavra que ele já até cheirava mal. Quando Jesus chegou no seu amigo, já não tinha mais o que fazer. Mas por que Jesus não foi antes ao encontro do seu amigo? Quero falar de 3 motivos. Vou destacar aqui, poderia ter mais, mas vou destacar só 3. Primeiro, o tempo pertence a Deus. Amém? O tempo pertence a Deus. Ele tem o controle de tudo.
quando Jesus chega ao encontro dos discípulos, veja o que ele diz, lá no que nós estamos lendo, em Marcos, capítulo 6, versículo 50. Pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados quando viram Jesus chegando, andando pelas águas. Imagina, queridos, aqueles homens estavam no meio daquela tempestade, barulho daquele vento, numa escuridão, as ondas açoitando o barco, e de repente vem um homem andando pelas águas. Qual seria a tua reação? Será que seria diferente dos discípulos? A palavra diz que eles ficaram aterrorizados. Mas o que Jesus fez? Imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então a primeira lição, diante dessa situação que nós estamos enfrentando, é: tenha coragem. Tenha coragem. Não tenha medo, porque Jesus está no teu barco. Porque Jesus está cuidando de você. Mas pastor, está muito difícil. Eu perdi meu emprego. Eu não sei como que eu vou pagar as minhas contas. Eu estou com medo dessa epidemia. Ou eu estou doente. A palavra que eu tenho para você é coragem. Não temais. Assim também foi com o cego Bartimeu. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 49. Aquele homem gritava pelo socorro de Jesus. E Jesus manda chamar aquele homem. Jesus para e manda chamar. Chame-o. E chamaram o cego. E a palavra veio para ele: ânimo, levanta-se, ele está te chamando. Tenha coragem, tenha ânimo. Para que Bartimeu fosse curado, ele precisou se levantar. Ele precisou chegar até o Senhor. Segundo, porque Deus estava mostrando que a vitória vem do Senhor. Romanos 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, diante daquela situação, ou daquele tempo, Deus estava mostrando para eles que o tempo pertence ao Senhor. Estava dizendo para eles que a vitória vem do Senhor. Não é nos recursos, não é nas nossas forças. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, Zacarias 4, versículo 6 diz assim: e respondeu-me dizendo, esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, é pelo Espírito Santo que nós vamos vencer. Isaías 40, versículo 29, faz do forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor daqueles que estão fadigados. Você está precisando do renovo de Deus? Então busque, ore, peça a Deus. Ele vem ao seu encontro. Ele vem mudar esse momento. Ele vem mudar toda essa história. Terceiro, porque Deus quer nos mostrar que Ele começa a atuar quando termina as nossas forças. Veja que o Senhor estava lá no monte. O Senhor estava lá no monte. E quando Ele viu que os homens estavam cansados, Ele vai ao encontro daqueles discípulos. Porque às vezes nós ainda temos força para tentar fazer as coisas e não compreendemos que nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor, confiarmos totalmente no Senhor. Ah, pastor, mas não é para fazer nada, então não é para fazer a nossa parte? Sim, é para fazer, mas na maioria das vezes nós não só fazemos a nossa parte, nós queremos fazer a parte de Deus também, e nós nos descansamos.
Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. No Salmo 121, versículo 1, versículo 2, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e terra. No Salmo 16, versículo 8, tenho posto no Senhor continuamente diante de mim, por isso que está a minha mão direita, e nunca vacilarei, porque eu tenho entregado tudo ao Senhor. Eu tenho entregue tudo ao Senhor. Terceiro, as tormentas nos ensinam sobre a fé. E nesse tempo iremos ouvir e ter que praticar muito esta palavra pequena, mas que faz toda a diferença em todas as situações. A palavra fé. Quando tudo está bem, raramente nós buscamos a Deus. Infelizmente somos assim. Mas no sofrimento, na dor, nas tormentas, é que nós nos aproximamos de Deus. Todos nós estamos precisando crer naquilo que nós pregamos. Todos nós estamos precisando crer naquilo que ouvimos. Precisamos crer, amado. Aqueles homens estavam tomados de tanto medo que esqueceram que algumas horas atrás estavam vindo de um ensinamento maravilhoso. Eles tinham presenciado várias multidões, várias pessoas sendo curadas, sendo tocadas pelo Senhor. Presenciaram a multiplicação dos peixes e dos pães. Acabaram de viver uma experiência maravilhosa no Senhor. Quantas vezes nós presenciamos tantas coisas no Senhor? Olha só, em Mateus 14, de 26 e 27, diz: os discípulos vendo-o andando sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo dizendo: tende bom ânimo, não temais, tenham coragem. Mas sabe, querido, nesse texto, no versículo 28, tem algo lindo que acontece. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir e ter contigo por cima das águas. Versículo 29 a 30 diz: ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando o foco estava em Jesus, Pedro andava sobre as águas. Mas quando ele sente os ventos fortes, ele tira o foco de Jesus e começa a afundar. Os ventos fortes, as tribulações, os momentos difíceis, muitas vezes tiram o nosso foco, tira a nossa fé. Nós precisamos colocar o nosso foco em Jesus, amados. Nós precisamos entender que essa pandemia, essa crise, ela não é maior do que o nosso Deus. Nós precisamos andar sobre elas como Pedro. Pedro teve uma atitude maravilhosa. Que coragem! Senhor, se és tu, posso ir até o Senhor? Jesus fala: vem. Jesus só falou para ele vir porque sabia que essa palavra seria suficiente para ele andar. Jesus está dizendo hoje para você: vem, filha, vem ao meu encontro, vem ao encontro, vem que eu estou te esperando, porque eu vou te levar você a andar sobre todo esse momento que você está vivendo. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, todos ficaram admirados. Pedro estava ali no êxtase, mas logo veio o vento. O que quer dizer, amados? Muitas coisas tentam roubar a nossa fé. Muitas coisas tentam roubar a nossa perseverança. Muitas coisas tentam roubar a nossa paz.
Muitas coisas tentam roubar a nossa alegria. Muitas coisas tentam roubar a nossa convicção. Porque diz que logo que veio o vento, ele viu o vento, ele começou o quê? A afundar. Mas lá no versículo 31, a palavra diz: e logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. Você está perdendo o fôlego e as forças? Jesus está estendendo a sua mão hoje para você. Você crê nisso, amado? Quarto, a presença de Jesus no barco cessa toda a tormenta. E esse versículo é maravilhoso. Está lá em Mateus 14, 32. Diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Veja, queridos, que Jesus não repreendeu o vento. Jesus não ordenou que parasse aquelas ondas. Mas quando Jesus coloca os seus pés no barco, imediatamente cessa toda aquela tempestade. E é isto que acontece em nossas vidas. Quando Ele entra na nossa vida, toda tormenta cai por terra. Quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, nós provamos da sua paz, do seu poder. Quando nós permitimos que Ele entre no nosso barco, nada mais vai impedir de você prosseguir. Pedro é o exemplo, que podemos viver o sobrenatural. E o Senhor quer nos levar a viver o sobrenatural, a olharmos para Jesus. Quando nós tiramos os olhos dele, nós afundamos. Salmo 118, versículo 5 diz assim: invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar no largo. No Salmo 80, versículo 19, faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, queridos, o Senhor está movendo sobre esse momento. O Senhor está nesse momento intervindo na sua situação, nas tormentas repentinas. Ele está aqui para trazer uma vitória para nós. Ele quer nos ensinar sobre a fé. Ele quer ensinar sobre que a sua presença é suficiente. Nós precisamos simplesmente entregar tudo para Ele. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa conhecer o seu poder. Você precisa ter experiências com o seu Espírito Santo. Você precisa vencer os obstáculos que você está enfrentando. E o Senhor está aqui para que você possa viver esse momento. E o Senhor está aqui, queridos, para que nós possamos viver esse momento, essa grande vitória. Eu creio que sim, que se nós entendermos, como esses discípulos, tiveram esse ensino na prática também. Eles presenciaram tantos milagres, eles presenciaram tantas maravilhas, mas naquele momento da tormenta, eles estavam vivendo algo sobrenatural, que também aquela tempestade ao qual eles nunca tinham passado na vida. Como nós estamos vivendo algo assim tão difícil, mas não impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que possa impedir o poder dele, renovador, restaurador sobre as nossas vidas. Não há nada que possa ser a última palavra, porque a última palavra pertence a Deus. Não pertence a nada, nem a calamidade, a nada, pertence a Deus. Nós precisamos sim tirar lições, entendermos que o tempo pertence a Deus, que Ele faz da forma que Ele quer. O milagre vem dele, e não é nós que produzimos o milagre. O que Ele espera de nós é aquilo que Ele cobrou de Pedro: homem de pouca fé, que pelo menos você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. É o suficiente para que você possa suportar, vencer. O que nós precisamos nesse tempo? Guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, para que não venhamos ser tomados pelo desânimo, pelo medo, pela insegurança,
pela tristeza, querido, não dê esse lugar. Coloca aquele texto que nós lemos lá em Filipenses 4:8. Coloca sua mente, seus pensamentos em outro lugar. Busca a presença do Senhor. Lembra daquele texto de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então não perca a confiança no Senhor. Ele está aqui para proteger. Jesus vê as tormentas. Ele está vendo a tua causa. Ele está vendo o momento que você está vivendo. Ele não está passando despercebido nada, querido. Nada, nada. Deus está vendo todas as coisas. E Ele está nos ensinando sobre a fé, né? Nesse momento que nós estamos vivendo tão delicado, precisamos colocar a nossa fé no Senhor. Colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, a palavra do Senhor. Precisamos colocar em prática. Eu quero orar por você. Quero orar nesse momento para que Deus nos fortaleça, para que essas tormentas repentinas que nós estamos vivendo, nós possamos ter muita graça, sabedoria, para que possamos buscar no Senhor a restauração, para que possamos sim entender e ter certeza que Deus está olhando para nós. Deus está olhando para nós nesse momento, sim. E para que nós possamos ter fé, para que possamos crescer no Senhor, romper no Senhor. A presença de Jesus, olha que coisa linda. Quando Ele coloca os pés no barco, a bonança vem. Deixa Ele colocar os pés no seu barco. Deixa Ele entrar totalmente na tua vida, nessa situação. Não se preocupe, entrega tudo. Talvez o que você vai ouvir são só palavras de piora, mas o que o Senhor tem para falar para você é: descansa em mim, se fortalece, busca em mim, extraia desse momento a maior riqueza, que é a minha presença na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entendemos que somos frágeis, limitados, mas o teu poder não é limitado e nem frágil. Então, Pai, nós nos colocamos diante do teu altar. Ó Deus amado, pedimos nesse momento que o Senhor possa mudar toda essa situação que estamos vivendo, que toda essa insegurança, todo esse temor, ó Deus, tudo aquilo que tenta roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, que caia por terra agora em nome de Jesus. Todo sentimento que possa tentar, Senhor amado, trazer frustração, tristeza, em nome de Jesus. Pai, que a nossa mente seja cheia da Tua presença, da Tua lembrança, que o nosso coração seja renovado no Senhor, que possamos nesse momento tão difícil que a nossa nação, que o mundo está vivendo, possamos ter experiências gloriosas com o Teu Espírito Santo. Pai, traga a cura, traga a libertação, ó Deus, dessa pandemia, desses vírus, ó Deus, guarda, Senhor amado, as nossas fontes, ó Deus, o nosso celeiro, Senhor amado, ó Pai, os recursos que nós precisamos para viver, guarda, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos sustenta e o Senhor é aquele que nos protege, mas tudo isso, Senhor, sirva, ó Deus, para que possamos estar mais perto de Ti, possamos estar mais seguros com a nossa vida no Teu altar, certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor é o nosso Salvador, libertador, transformador. Pai, que caia por terra, ó Deus amado, toda a investida do diabo, Senhor, se aproveitando desse momento, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor amado, eu peço que nós sejamos nesse momento totalmente seguros pela Sua mão, como o Senhor estendeu as mãos para Pedro quando ele estava afundando. Estende as Tuas mãos para cada um dos Teus filhos e tira, Deus, os Teus filhos desse lugar. Leve os Teus filhos no barco e entre no barco para que eles sintam a segurança. E tudo aquilo que estava vindo para destruir, para roubar, para matar, não vai resistir o Teu poder e vai cair por terra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Coloca a minha vida diante do Teu altar, em nome de Jesus. E eu abençoo Teus filhos, a todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, estão vendo esse vídeo, ouvindo.
possam ser abençoados, protegidos e guardados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, dê um like, põe lá o sininho para que você receba as notificações. Mas abençoe seus amigos, abençoe seus familiares. É ouvindo a palavra que vai trazer a renovação, a fé e a salvação. Que o Senhor esteja conosco todos os dias, até a sua vinda. Amém? Deus abençoe. Estamos juntos.